Estamos de volta para destacar agora que o presidente Lula assinou um decreto para impulsionar a criação de novos negócios baseados nos recursos naturais da Amazônia. O Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, foi rebatizado para Centro de Bionegócios da Amazônia. Agora, ele também deixa de ser vinculado à Superintendência da Zona Franca de Manaus e passa a ser gerido por uma organização social. Ele vai ter uma personalidade jurídica própria e o objetivo dessa mudança é que o CBA tenha mais autonomia para captar recursos públicos e privados e também para ampliar as suas atividades aí com um grande potencial de alavancar o desenvolvimento local e regional da Amazônia e também com reflexos para a economia nacional. Na prática, essa iniciativa permite ao CBA multiplicar o seu orçamento e desenvolver, além de pesquisas, novos negócios com recursos naturais da Amazônia. Os recursos públicos previstos para os próximos 4 anos chegam a 47 milhões e 600 mil reais. No entanto, agora será possível também acessar recursos disponíveis na iniciativa privada para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, não há bioeconomia sem pesquisa aplicada. Portanto, o CBA vai ter um núcleo de negócios em 2 frentes. A primeira delas será com o foco de buscar por pesquisas, para além dos seus próprios laboratórios, que resultem em produtos chamados produtos de prateleira, que integrem o portfólio do centro e que serão oferecidos a potenciais investidores. A segunda frente vai buscar parcerias com a iniciativa privada, com a possibilidade de garantir fornecimento de matéria-prima com regularidade e a preços competitivos para as empresas, dando condições mínimas para que a indústria se estabeleça e haja sustentabilidade no trabalho das comunidades diretamente envolvidas, como os ribeirinhos e os povos originários. A bioeconomia, impulsionada aí pelo CBA, pode garantir a sustentabilidade e também ampliar o mix de produtos da Zona Franca de Manaus, dos produtos sustentáveis que a gente vê por lá. Agora, mudando um pouquinho de assunto, quando você vai no supermercado, o que mais te preocupa na hora do consumo? Você prefere marcas que tenham um discurso mais alinhado a práticas sustentáveis e saudáveis? Bom, essas preocupações elas fazem parte da busca de consumidores mais jovens. De acordo aí com um estudo da WSGN, uma empresa especializada em tendências e projeções de mercado, que realizou uma pesquisa para traçar o perfil do consumidor de 2024, isso é uma tendência. Quem vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente agora é o Maurício Godinho, que é sócio-líder do segmento de alimentos e bebidas da KPMG do Brasil. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, agradeço pelo convite. Sempre bom poder falar sobre tendências de alimentos e bebidas num canal importante como esse. Agradeço. Nós que agradecemos aqui a sua participação, é um prazer para a gente também conversar com você. E falando um pouquinho mais sobre essa pesquisa para o nosso público entender melhor do que a gente está conversando aqui, de quais foram os resultados, né? Foi traçado um perfil do consumidor nascido na década de 60, que são os chamados Baby Boomers, até a geração Z, né? Nascida depois de 1996. Quais que são os principais interesses e a diferença aí entre essas gerações? A KPMG realiza estudos anuais com mais de 30 mil entrevistados no mundo todo, o Brasil participa, e os highlights, os principais aprendizados desse estudo foram que a geração Z ela passou a ser protagonista dessas mudanças de escolha de alimentos e bebidas no que tange a sustentabilidade e a agenda de ESG. Então, 84% desses entrevistados querem que o consumidor do futuro, por exemplo, tenha as mesmas condições de qualidade de vida que hoje possuem. E aqui a gente está falando de questões de sustentabilidade. Então, como a indústria de alimentos e bebidas se prepara para o futuro, reduz o seu impacto ao meio ambiente, protege os consumidores quanto à imunidade, saúde mental e saúde como um todo, e protege o planeta como um todo, né? Um outro dado interessante é quando a gente olha os baby boomers, lá, os consumidores tradicionais, 47% deles mencionam ter aumentado a sua busca por marcas que se alinham aos valores de sustentabilidade na escolha de alimentos. Quando a gente olha para a geração Z, que são os nascidos no final da década de 90 até 2010, a gente fala em 62% deles fazendo essa menção. Então, a geração Z é a protagonista, é quem faz o advocacy por causas sociais e ambientais e acaba influenciando na escolha de alimentos e bebidas e marcas que se comprometem com esta agenda. Sim, são os consumidores aí do futuro, né? E também, assim, apesar das diferenças, né, entre esses grupos geracionais, há tendências que são comuns a todos eles. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
Sim, o que a gente tem visto como tendências para alimentos e bebidas, o consumidor diz estar cada vez mais preocupado com questões sociais, com questões de sustentabilidade, com a agenda de ESG. Então, é muito provável que um consumidor no ponto de venda, ao escolher um alimento ou bebida, ele escolha uma marca ou um produto que tenha alinhamento aos seus valores e buscas por práticas sustentáveis. Então, só para dar mais alguns dados dessa pesquisa, 59% dos entrevistados agem em prol de causas sociais e ambientais hoje em dia, ou seja, mais da metade, e 86% deles mencionam ser responsabilidade do governo, das empresas, dos próprios indivíduos agir de maneira mais sustentável. Então, a busca pelo consumidor em alimentos e bebidas por propostas mais sustentáveis tende a aumentar ano a ano. E é uma tendência que veio para ficar. Sim, agora, apesar dessa preocupação que vocês estão vendo aí dos consumidores com as questões sustentáveis e sociais, né, de meio ambiente e tudo mais, os consumidores eles estão dispostos a investir, a pagar um pouco mais por produtos que atestem ali que estão relacionados a práticas sustentáveis? As pesquisas demonstram que sim, quando o consumidor tem a possibilidade de escolher um alimento que tenha práticas sustentáveis versus um alimento que não publica ou não transmite ou não tem evidência de práticas sustentáveis, ele migra e tende a migrar para os produtos que comunicam e têm uma agenda de ESG clara. É lógico que no Brasil, em mercados emergentes, a gente sempre tem um detrator chamado preço, né? A gente tem vivido uma pressão inflacionada para a cadeia de alimentos e bebidas e, por vezes, esse é um desacelerador dessa tendência, ou seja, a gente ainda tem muitos consumidores numa linha sensível a preços, então acaba sendo um detrator. Mas olhando para tendências globais e tendências de consumo, sim, o consumidor tende a escolher marcas e produtos mais sustentáveis, ou que protegem o meio ambiente, ou que reduzem o impacto na sua produção ao planeta como um todo. Certo, e tem também uma outra questão aí que influencia essa tendência de consumo, né? Que é a questão de tecnologia, né? O comércio eletrônico ele vem avançando e como que fica isso com relação aos produtos frescos, né? Há uma desvantagem competitiva nas vendas online para esses produtos como vegetais, frutas, verduras? Como que o consumidor está vendo isso? O consumidor tem a tendência também de olhar a conveniência versus sustentabilidade. Então, o consumidor passou por um momento pandêmico e a geração Z é uma geração que já nasceu adepta a tecnologias digitais, né? A geração Z nasceu no mundo da internet já estabelecido, então realizar compras em plataformas digitais é muito natural para a geração Z. Ela sim passou a comprar ainda mais durante a pandemia, influenciou sua família na busca por conveniência. E a gente sabe que a conveniência ela tem limitações para alguns produtos mais frescos, para frutas, legumes e verduras. Então, preparar esses canais para também trabalhar com produtos frescos é um desafio e também é uma tendência que veio para ficar, né? A conveniência versus a sustentabilidade e o uso de plataformas tecnológicas para escolha ou para compra de alimentos e bebidas. Certo. Agora, uma outra coisa que eu fiquei aqui curiosa para te perguntar também, que eu não vi ali exatamente no estudo, mas que eu acredito que tenha toda a relação, né? É se os consumidores estão encontrando esses produtos e se as empresas estão atentas a essa movimentação dos consumidores. Vocês têm percebido isso no mercado? Sim, totalmente. As marcas protagonistas de alimentos e bebidas têm se posicionado de uma maneira muito forte em relação à agenda de ESG, trazendo inovações de produtos cada vez mais sustentáveis, e não somente sustentáveis, né? Que preguem uma alimentação saudável, alimentos que tenham impacto sobre a saúde e bem-estar dos consumidores. A gente fala muito em saúde mental e imunidade, que também passou a ser um ponto-chave durante a pandemia. As marcas mais relevantes do mercado têm, sim, investido em tecnologia, em inovação e na propagação de práticas sustentáveis para alimentos e bebidas. Um exemplo disso são os plant-based, né? A gente tem visto muita oferta de produto com base de origem vegetal e com toda uma pegada e uma agenda de ESG muito clara e forte em relação às embalagens, aos ingredientes, à escolha de produtos mais sustentáveis. Tá certo, Maurício. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você e saber um pouquinho mais aí desse estudo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.